Com grande riqueza de detalhes e peças históricas de Aleijadinho, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, Minas Gerais, tem mais de 300 anos. É aqui o ponto de partida do Fé na Estrada dessa semana. A igreja, finalizada por volta de 1724, se junta a outros importantes templos construídos na região na época do Barroco, que fez de Sabará um importante ponto religioso do estado. Sabará é um dos núcleos mais antigos de Minas Gerais, né? Então, Mariana, Ouro Preto, Sabará, então um dos núcleos que os bandeirantes, quando vieram de São Paulo, foram se estabelecendo nesta região. Então, é sim, já do final do século XVII, início do século XVIII, 1690, 1700, então se estabeleceu já nesta região também um núcleo, vamos dizer, de pessoas morando, explorando, né? Que era uma região muito rica em ouro. Então, a partir dessa exploração do ouro, se estabeleceu um primeiro núcleo, um arraial, e a partir daí começa a história de Sabará. A igreja atual substituiu a antiga capela que existia no local, por isso ganhou um apelido popular dos moradores da cidade. Há notícias de que existiu uma igreja já que no início do século XVIII, 1701, por ali já se tem notícias. E depois, em 1710, mais ou menos, começaram a construção desse templo que hoje estamos nele. Então, foram mais ou menos 14, 15 anos. E quando chegou em 16 de fevereiro de 1724, foi elevada à condição de paróquia. Era chamada de Igreja Grande em relação a essa outra igreja que existia antes. E também porque é uma das maiores igrejas com espaço interno das igrejas barrocas que temos ao redor. Com a estrutura de madeira, a fachada e as paredes laterais e internas foram preenchidas com taipa. Por dentro, a riqueza de detalhes impressiona. São adornos talhados na madeira por Francisco Vieira Servas. Santos, anjos e pinturas meticulosas que misturam elementos das 3 fases do Barroco, que vivia o auge na arquitetura religiosa da época. É o Barroco em resposta à Reforma que foi feito por Lutero, né? Então a resposta arquitetônica foram as igrejas barrocas na Europa, etc. E aqui nós temos uma resposta consistente, quer dizer, todo o adorno, todo o cuidado com a igreja, ela tem uma pretensão de se explicar o que se pensou logo depois como reforma católica. Por isso que, por exemplo, por que fazer assoalho de madeira elevado do chão? Não é simplesmente, não tinha outros meios, não. Esse é um meio teológico. Ou seja, quem entra nessa igreja está entre o céu e a terra, não está diretamente no chão. Depois também se usava para sepultar pessoas. Então, aqui se unia os mortos, os vivos e se unia a igreja do céu. Então, a igreja padecente, a igreja militante, os que caminham, e a igreja que está no céu. As pinturas estão também nas paredes da Capela Mor. A igreja tem ainda uma imagem de Santa Cecília, mais um trabalho de Aleijadinho na cidade. Ela se soma a outras imagens históricas, importantes relíquias da arte sacra brasileira. Destaque para a imagem de Nossa Senhora, ao centro do altar. O adorno é essa ideia, né, do modo como se vai colocando nesta igreja. Você está com os anjos e santos ao seu redor e você, se observarem atrás de mim, verão que Nossa Senhora está no centro, então nós estamos com a visão do céu. Então aí Nossa Senhora, ela aparece, e o centro é a Eucaristia, lá está a Santíssima Eucaristia, mas se há descortina diante dos olhos de quem vem rezar o céu. Então é uma suspensão entre a terra e o céu, e aqui estamos nós. Então esse enriquecimento dessa igreja tem essa perspectiva, sair do mundo e já estar nas condições de quem está envolvido pelo mistério diante de Deus e envolvido pelo céu. Referência de arquitetura e arte sacra, a igreja é ponto de peregrinação e visitas de turistas durante todo o ano. Estar aqui é uma coisa interessante, porque
Aqui nós temos uma graça, um desafio, que é a presença de pessoas do mundo inteiro, né? Que entram e saem, querem conhecer, têm interesse em estar dentro aqui, entender um pouco melhor, né? É um drama histórico bonito que se descortina diante dos olhos da pessoa. Um risco nosso é disso daqui se tornar um cenário em que as pessoas não compõem. Então, por isso que é necessária a memória que gere identidade. E à medida que as pessoas criam identidade, elas renovam a memória e a tornam uma memória convincente, né, que é capaz de formar outras pessoas. Então, são desafios bem intensos, né? Perto dali está outro ícone da cidade de Sabará, a Igreja de Nossa Senhora do Ó, construída entre 1717 e 1720 por iniciativa do então capitão-mor Lucas Ribeiro de Almeida. Na época, as músicas e orações ao som de antífonas, precedidas da expressão Ó, originou a devoção a Nossa Senhora do Ó. Por fora, a fachada singela contrasta com o riquíssimo interior, repleto de detalhes dourados, talhados na madeira e pinturas impressionantes no teto e nas paredes. Tombadas pelo IPHAN, as duas igrejas são um orgulho da cidade de Sabará. Estamos na região urbana de Belo Horizonte, ao mesmo tempo tem aspectos de interior e ao mesmo tempo se abre para o mundo inteiro, né? Então, essa é uma beleza da arte litúrgica, né? E da arquitetura litúrgica católica. É uma conexão com o mundo, né? Apesar de estarmos aqui, é uma conexão com o mundo e esse interesse das pessoas estarem aqui. Então, de fato, é uma coisa que desafia, que constantemente nos deixa envolvidos, né? Que os que venham aqui possam encontrar isso que parece tão particular, mas que reflete uma universalidade, né? Como diz o nosso João Guimarães Rosa, né? O sertão é o mundo. Então, de fato, é isso. Parece que a gente está no meio do sertão, mas essa conexão com aquilo que é o mundo, o universal. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica na Praça Getúlio Vargas, no bairro Siderúrgica, em Sabará, Minas Gerais. Está aberta todos os dias, das 8 da manhã às 7 da noite. As missas são realizadas às quartas, sextas e sábados, às 7 da noite. Aos domingos, às 7 da manhã e 7 da noite. Já a Igreja de Nossa Senhora do Ó está no Largo do Ó, também no bairro Siderúrgica. Está aberta todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tem missas às quintas-feiras, às 7 da noite. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse o nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau!